Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um episódio triste. Um funcionário da nova gestão corintiana encontrou câmeras escondidas dentro do centro de treinamento. Os equipamentos estavam no almoxarifado. Num primeiro momento, o Corinthians até imaginou que essas câmeras estivessem desligadas, mas depois concluiu-se que as câmeras estavam ligadas e fazendo transmissão ao vivo, ninguém sabe para quem nem aonde. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu enviar um representante ao 24º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que câmeras escondidas são descobertas. Na passagem do mandato do Duílio Monteiro Alves para o Augusto Melo também se descobriu uma série de câmeras e grampos na sala da presidência. A impressão que se tem é de que estavam tentando descobrir o que acontecia com quem ficou no comando do clube. Só para completar, é importante lembrar que em meio ao caos financeiro, o Corinthians também tem um novo presidente. Osmar Stabile é quem tem tomado conta das coisas, enquanto isso Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tenta blindar o elenco de todas as notícias ruins que vêm por conta da política. Hoje o grande problema é a falta de dinheiro no Parque São Jorge. O Corinthians tem mantido os salários em dia, mas existe a preocupação de que eles atrasem no próximo mês. Falta também o pagamento dos prêmios do título do Campeonato Paulista. Cheguei a tratar sobre o tema na noite dessa quarta-feira. Quero fechar o vídeo para contar uma curiosidade. Olivier Giroud, atacante francês, hoje com 38 anos de idade, está sendo oferecido para clubes brasileiros. Pude apurar que um empresário brasileiro com bom trânsito na Major League Soccer recebeu a autorização dos representantes do Giroud e também do Los Angeles FC, com quem o Giroud tem contrato até dezembro, para buscar interessados no Brasil. E ele já começou a fazer sugestões para clubes grandes do país. É bem verdade que as primeiras conversas não foram muito bem sucedidas. A avaliação desses clubes procurados é de que o Giroud já não entrega como em outros tempos e tem um custo bem alto. Na atual temporada, o Giroud soma apenas 12 jogos e 2 gols, não é titular há 5 partidas e em 3 desses jogos nem saiu do banco de reservas. É bem verdade que nos outros 2 marcou um gol e deu uma assistência. O salário dele na Major League Soccer, R$1.700.000 por mês brutos. Com descontos, devem sobrar para o atacante francês algo na casa de R$1.100.000 mensais. Pergunta que eu deixo para você é: o ex-atacante da seleção francesa, com passagem em vários clubes grandes e também que fez sucesso com a camisa da seleção francesa, caberia no seu time do coração? Los Angeles FC promete não cobrar absolutamente nada para a liberação do atleta. Resta que algum clube brasileiro demonstre interesse. Já usa o espaço para comentário e diz o que você pensa sobre o Giroud. Comente também sobre qualquer coisa do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Salve, Nicola! Like 12. Hoje, hein? Deixa eu entender, o tal Augusto disse que deixou o superávit no Corinthians, mas não tem dinheiro em caixa. A polícia deveria reter o passaporte dele e todos os envolvidos. Dino, o buraco é muito mais embaixo, cara. Só para vocês entenderem, hoje o Corinthians anunciou mais algumas demissões de pessoas ligadas ao Augusto, entre elas alguém que tinha o cargo de superintendente de novos negócios no Corinthians e que é apontado pela polícia como um braço direito da maior facção criminosa do país. Tá? Essa pessoa trabalhava como superintendente de novos negócios no clube. É assustador / estarrecedor. Sabe qual é a chance de o Depay receber o prêmio o mesmo de eu estar em Campinas daqui a 30 minutos? Estou em Goiânia agora. Você não estará em Campinas. Deixa eu explicar essa história do Memphis Depay, é importante, tá? O Memphis Depay tem em contrato uma série de bonificações. Entre elas, um prêmio de R$4.700.000 livre de impostos para cada título que ele conquistar. Vocês vão lembrar que eu fiz um baita barulho e depois todo mundo repercutiu a notícia de que o Memphis sozinho tem direito ao prêmio total que o Corinthians ganhará ou já ganhou da Federação Paulista pela taça, né? A federação paga R$5 milhões ao campeão paulista, o Memphis tem direito a R$4.700 livres de impostos. Pois bem, de acordo com o contrato do Memphis com o Corinthians, esse pagamento precisaria ter sido feito até o dia 20 do mês seguinte. O Corinthians foi campeão em 27 de março. Dessa maneira, isso significa que até 20 de abril
ele precisaria ter recebido esses 4 milhões e 700 mil livres de impostos. Isso não aconteceu. Nem o Memphis recebeu essa grana, nem os jogadores receberam um prêmio que estava combinado com a diretoria desde o início da temporada, prevendo a conquista de um título do Campeonato Paulista, tá? Só que no caso do Memphis, essa inadimplência vai custar caro. Há uma previsão no contrato de multa de 10% do valor. Então, os 4.700 já se transformaram em 5.200, mais ou menos. Esse valor equivale a 470 mil de acréscimo em cima do valor líquido, tá? E ainda tem o pagamento de 1,5% de juros ao mês, até que o Corinthians realize o pagamento, tá bom? O Luiz Alves está lembrando de uma coisa importante, de uma notícia que surgiu agora, né? Câmeras escondidas no almoxarifado do CT, que pouca vergonha. Eu estava lendo um pouquinho antes de começar a live, eu estava lendo sobre essa informação, CT Corinthians. A nova diretoria do Corinthians, só para vocês entenderem, né? O Corinthians está fazendo uma série de demissões depois da saída do presidente Augusto Melo. O Osmar Stabile é quem está comandando o clube. E encontraram uma câmera possivelmente clandestina lá no CT do Corinthians. Um funcionário da nova gestão encontrou equipamento e a desconfiança é de que essa câmera estaria enviando imagens ao vivo para algum lugar que ninguém sabe onde é. A câmera foi encontrada no almoxarifado do clube. Um representante do Timão está agora no 24º DP, acompanhado da Polícia Militar para registro de um boletim de ocorrência. Não é a primeira vez que esse episódio surge, né? Na troca, na saída do Duílio e na chegada do Augusto, descobriram também uma série de câmeras que estavam escondidas na sala da presidência. Cara, a forma como os clubes de futebol no Brasil são geridas é uma piada. Hoje eu fui no Neto, todas as quartas-feiras eu participo do programa dele, né? E aí a gente estava discutindo os próximos passos do Corinthians, a chance dele virar SAF e tal, e aí eu falei assim, o grande problema do Corinthians, e isso vale para quase todos os clubes, é que a forma como esses clubes têm eleições para presidente impedem que os melhores sejam eleitos, né? O Corinthians deve ter entre os seus conselheiros alguns caras muito bons. O Rosalá Santoro parece ser um cara muito bom. A gente tem, por exemplo, o Alvarenga. A gente tem alguns caras que dão a impressão de serem muito mais do que só o mesmo ou melhores dos que já passaram. Só que esses caras, para terem chance de se eleger, eles precisam se associar a grupos, a chapinhas e tal. E como é que se você se associa a alguém? Você oferece cargo, olha, vem comigo, traz os seus votos, que se eu me tornar presidente, eu te dou o departamento de futebol de base, você vai cuidar do marketing. E aí, cara, a coisa começa a ir por um caminho completamente equivocado, errado. É por isso que eu tenho defendido já há algum tempo a possibilidade de transformação desses principais clubes em SAFs, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians e uma dívida do Timão com o Memphis Depay. O clube ainda não pagou o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Conquista em cima do Palmeiras em 27 de março. Contrato entre as partes previa o pagamento de 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos e o Timão tinha até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, até 20 de abril para fazer essa quitação. O pagamento ainda não ocorreu. Nem o Memphis, nem os outros jogadores receberam um prêmio do título do Campeonato Paulista. A diferença é que o prêmio do Memphis é muito maior do que seus colegas de elenco. Detalhe importante, tive acesso ao contrato do Memphis que prevê uma multa de 10% em cima do valor total em caso de atraso no pagamento. Então, dessa maneira, os 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos já foram acrescidos de mais 470 mil reais. Isso sem falar nos juros de 1,5% ao mês. Tudo isso está incluso no contrato. No seguinte item, abre aspas, na hipótese de mora no pagamento parcial ou integral de quaisquer dos valores previstos na presente cláusula, o Corinthians incorrerá, desde que notificado pelo atleta, em multa de 10% sobre o valor inadimplido, além de juros de mora de 1,5% ao mês, por dia. Dividido por dia, fazendo a proporcionalidade dos dias, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Quero contar também que
que o Corinthians tem problemas com pagamentos do staff do Memphis Depay. A informação não é minha, mas do Silvinho, que garante que o Corinthians acabou assumindo uma série de despesas que o Memphis Depay tem com seu staff, como por exemplo cozinheiro, segurança, o motorista, entre outros. E o Corinthians tem tido dificuldade em fazer a quitação desses pagamentos. Corinthians que depois do Augusto Melo percebeu um enorme rombo financeiro. Nos próximos dias o Timão tem cerca de 30 milhões de reais em contas a pagar. E descobriu-se que há apenas 5 milhões de reais em caixa, talvez a dívida mais preocupante com o Profut. Parcela de 3 milhões de reais que não pode ser atrasada em hipótese alguma e o pagamento precisa ser feito até essa sexta-feira. É diante desse cenário que o Corinthians de Osmar Stabile, o novo presidente interino do clube, busca dinheiro de forma desesperada. Só para completar, mais 2 saídas confirmadas nessa quarta-feira. Marcos Bocato, que era o superintendente de novos negócios do Corinthians, e alguém muito ligado ao Água Santa, não faz mais parte do clube, assim como o Caio do Vale, que não tinha um cargo específico, mas era o braço direito de Augusto Melo no departamento de futebol. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.